Olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares, e esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Você já se perguntou sobre o porquê que discípulos de Jesus, homens e mulheres que amam a Jesus, passam por tempestades severas? É sobre isso que nós vamos falar um pouco no nosso Café com Cristo devocional de hoje. Mas antes, gostaria aqui de lembrar, como eu tenho lembrado sempre, que ainda somos poucos no canal, mas eu já estou tendo dificuldades de compartilhar o link com todos. Então peço a você que está aqui conosco no canal Café com Cristo, que você possa então se inscrever no canal, acionar o sininho, para que o YouTube então possa te notificar. E assim você pode estar conosco nesta mesa, comendo do pão vivo que desceu do céu. Então, se inscreva no canal e acione o sininho. Vamos lá? Quero ler um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 45. Um texto muito conhecido de todos nós. E, na minha Bíblia, na minha versão, o título é Jesus anda por sobre o mar. E o texto diz: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Até aí que o Senhor Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, e que não seja o servo dele, mas que seja o seu Espírito a falar conosco. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, Pai. Amém. Nem toda tempestade que enfrentamos é fruto do erro, pecado ou fuga de propósito, como no caso de Jonas. Algumas tempestades são permitidas por Deus para fortalecer a nossa fé, revelar seu poder e nos preparar para enfrentarmos as verdadeiras adversidades da vida. É por isto que discípulos de Jesus, homens e mulheres que amam a Jesus, talvez seja o seu caso neste momento, passam por severas tempestades. Talvez você anda se perguntando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Aonde eu pequei? Aonde eu errei? Nem sempre tempestades que vêm sobre nós têm como causa, motivo, pecado. Nem toda tempestade é provocada por nós mesmos, como nós falamos no vídeo anterior, no caso de Jonas, que ele foi o provocador da tempestade. Aqui nós vemos que Deus permitiu que os discípulos de Jesus passassem por aquela tempestade. Então há tempestades permitidas por Deus para que se cumpra o seu propósito em nós. Eu tenho lido um livro que se chama Resiliente, e tem uma frase nele que é interessante, né? O autor diz assim: crescer em um mundo onde tudo é feito com alguns cliques no telefone não é exatamente a melhor maneira de desenvolver resiliência. Tempestades forjam resiliência. O texto que nós acabamos de ler aqui de Marcos, capítulo 6, né, dos versículos 45 em diante, fala exatamente sobre isto, nos mostra isto. Havia um propósito de Deus na vida dos discípulos de Jesus, por meio daquela tempestade. Após então um grande milagre que Jesus havia realizado, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus aqui então, ele dá uma ordem para os discípulos. O texto aqui usa a palavra compeliu. Então Jesus aqui dá uma ordem para os discípulos, para que eles entrassem no barco e atravessassem o mar da Galileia até o outro lado. Enquanto isso, Jesus ficaria em terra no monte, orando. Então nós vamos ver aqui que os discípulos estavam no meio do mar,
ou daquele lago, obedecendo a Jesus. Então, Jesus aqui, ele permitiu que os discípulos passassem por aquele momento, por aquela tempestade. O texto aqui diz que durante a travessia, uma forte tempestade veio sobre aquele lago e assolapou o barco e fez com que homens experientes do mar, pescadores experientes, temessem por suas vidas. Há tempestades que nos faz perder o controle, que nem todo recurso que temos é suficiente para fazer com que aquela tempestade ela cesse. E foi nesse cenário turbulento que Jesus veio ao encontro deles, andando sobre as águas no meio da tempestade. Então aqui nós vamos ver que Jesus, ele se mostrou poderoso ao andar sobre o mar agitado. Então Jesus, ele desce do monte, começa a andar sobre as águas, indo de encontro aos seus discípulos no meio da tempestade. Ele não removeu a tempestade imediatamente. Ele permitiu que os seus discípulos o vissem fazendo um milagre e ainda assim permaneceu com eles no meio da tempestade. Há tempestades que são permitidas por Deus para nos fazer mais resilientes, para nos fazer mais fortes, para que possamos então enfrentar as verdadeiras tempestades da vida, que muitas delas são aquelas que nós travamos na alma. Pior que muitas tempestades externas, pior do que muitos furacões, são aqueles furacões que acontecem na alma. Então, eu gostaria de encerrar esta devocional nesta manhã dizendo que talvez você seja um discípulo de Jesus. Você segue Jesus, você obedece a palavra de Jesus, você está na direção certa. Talvez hoje você esteja nessa posição, um homem, uma mulher que ama a Jesus, mas talvez você esteja num bar, no meio de um lago ou do mar, e agora no olho do furacão, sendo atormentado por fortes ventos. Mas não tema, porque Jesus, ele está conosco. As tempestades não anulam a presença de Deus. A nossa falta de percepção da sua presença não significa que ele não está lá. Pelo contrário, ele não depende do que nós sentimos. Ele não depende dos arrepios dos cabelos dos nossos braços. Ele simplesmente é. E ele está lá, apesar da nossa percepção ou não. Se você está no caminho certo, se você é um discípulo amado de Jesus, se você vive uma vida de obediência e está em tempestade, não tema, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Talvez essa tempestade seja nas mãos de Deus e uma ferramenta para te talhar e te fazer mais forte, para cumprir nele o seu propósito. Talvez esta tempestade sejam as ferramentas das mãos do carpinteiro Jesus para nos talhar um caráter resiliente e firme. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pelo dia. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Quero orar por aqueles que estão agora passando por tempestades. Os seus olhos estão voltados para eles, como Jesus os viu naquele dia, mesmo fisicamente distante. Senhor, venha ao nosso socorro, venha ao nosso encontro, nos socorra nesta manhã, nos socorra nesse dia. Deus, em nome de Jesus, acalme a alma daqueles que te amam. Renove, Senhor, a força ou vigor dos seus discípulos. Dê a convicção ao teu povo de que estão no caminho certo, de que sim, vale a pena permanecer em uma posição de fidelidade. O Senhor é fiel e o Senhor está conosco. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas e não serão as tempestades da vida que irão impedir que os teus propósitos se cumpram em nós e por meio de nós. Muito obrigado. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.
Então que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, e que as mais ricas bênçãos estejam sobre você. Deus te abençoe e que te dê um dia vitorioso em Cristo.